Pessoal, antes da gente começar a apresentação aqui, eu gostaria de informá-los que a Leder e a Interenge hoje nós temos o certificado de distribuidor autorizado, tá? Então nós podemos distribuir todas as linhas de Fluke na região, podendo atender vocês tanto como hoje, né, com visitas. Tá certo que nesse momento a gente não pode estar fazendo visitas, mas visitas online, apresentações, uma consultoria, caso vocês precisem. Hoje, tanto a Leder como a Interenge estão capacitadas e temos todo o suporte da Fluke por trás da gente também, tá? Então, assim, antes de nós falarmos sobre as tecnologias disponíveis para manutenção preditiva, nós precisamos entender quais são as três manutenções mais corriqueiras dentro das empresas, né? A primeira manutenção é a corretiva, que é aquela manutenção que ocorre quando algum equipamento quebra, né? Não existe um controle, ele simplesmente, por algum desgaste crítico, ele acaba quebrando e você precisa fazer uma troca emergencial corrigindo esse problema. Então, por isso que se chama manutenção corretiva. É uma manutenção que muitas vezes causa gastos grandes por parada de máquinas, entre outros custos, né? E a empresa precisa atuar rapidamente para resolver esse problema. Para resolver esse tipo de problema de manutenção corretiva, nós temos a manutenção preventiva, que é uma manutenção similar àquela que a gente faz com os carros no dia a dia, né? Então, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros, você manda um carro para fazer uma troca de óleo, uma troca de correia, para evitar que ele quebre durante a direção, durante o teu movimento. Para evitar uma corretiva, os fabricantes desenvolveram manuais de instrução que você possa fazer aí a manutenção preventiva nos equipamentos. Tanto eu dei o exemplo de um carro, mas isso também pode ser feito dentro das indústrias, nos equipamentos. E nós temos a manutenção preditiva. O que seria a manutenção preditiva? A manutenção preditiva é quando nós utilizamos equipamentos específicos para medir uma certa degradação em um produto, em um equipamento em campo, né? E existem métodos para uma manutenção preditiva eficaz. E eu gostaria de convidar o Márcio aí para poder comentar com a gente, né, qual que seria um dos métodos mais usados aí para manutenção preditiva. Márcio, poderia comentar com a gente, por favor? Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, Renan. Um dos métodos mais usados, né, para o trabalho de preditiva é a utilização da termografia em determinados pontos de aquecimento. Então, para quem não sabe, né, a termografia é a ciência que enxerga a temperatura de um corpo, né, através da medição da radiação infravermelha emitida por ele. Muito bom, Márcio. Mas assim, dentro da termografia, quais as aplicações que a gente pode estar utilizando esse produto termovisor, no caso? Bom, podemos usá-las em painéis elétricos, né, conforme a imagem apresentada, mostrando os pontos de aquecimento em conexões. E através da termografia, é possível verificar se um cabo elétrico foi bem dimensionado para aplicação e também, como podemos ver na imagem, o desgaste de rolamentos mecânicos. Entendi. E além desse trabalho elétrica-mecânica, né, que é uma coisa que usa bastante dentro das indústrias, nós podemos usar a termografia para outros setores também, né? Sim, podemos usar a termografia para outros meios. Como podemos ver nas imagens, caso ocorra, né, uma passagem indesejada de água quente ou vapor, por exemplo, né, devido a uma falha na válvula, com a termografia a gente consegue verificar esta falha. Entendi. Nessa imagem a gente pode ver uma válvula com defeito, uma válvula sem defeito, né? Quando você tem um problema ali com, no caso, uma água quente, um vapor, você consegue identificar que aquela válvula ela não está funcionando corretamente, certo? Certo. Legal. E nós podemos usar também para a área civil, certo, Márcio? Isso, além disso, né, a gente pode detectar os problemas na área civil, né, como a passagem indesejada de ar, gotas de chuva, né, ou mofo. Ela é utilizada bastante em lugares onde a temperatura é baixa, né, vamos supor, para detectar falha no isolamento de casas, né, por exemplo, pode ser usada. Entendi, legal. E nós temos um assunto que é muito comentado no dia a dia, né, que são os painéis solares, né? Muitas empresas estão investindo em energia solar.
a gente pode usar o termovisor também para detectar problemas nos painéis solares, certo? Isso, hoje as empresas, né, que trabalham com painéis solares estão usando a câmera termográfica para verificar falhas nas placas, né? Então, a gente já recebe bastante solicitação para fazer demonstração para essa aplicação. Legal, muito bom, Márcio. Agora, aproveitando aí a presença do nosso ilustre Rodrigo Pastre, né? Meu querido, dentro dessa solução de termografia, o que a Fluke tem disponível de soluções aí que a gente pode estar levando para as empresas, para elas conhecerem um pouco mais? Poderia esclarecer para a gente? Sim, Renan. Renan, Márcio, mas antes eu gostaria também de agradecê-los pela oportunidade e pelo convite em participar, e também a todos os que estão participando desse webinar. E gostaria também de complementar um pouco de algo interessante, né, sobre o uso da termografia, né? Porque realmente são aplicações bastante abrangentes, né? Quando o nosso filho, por exemplo, está doente, alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai ver é a temperatura, correto? Então, a termografia ela pode ser utilizada em várias áreas, por exemplo, medicina esportiva, né? A parte de medicina veterinária, tá? Tem a questão também das linhas de transmissões, né? Esteiras rolantes. Também teve um case recente que um cliente aí que utiliza termografia na área de fabricação, é um fabricante de bebidas, ele consegue ver no pallet, num pallet de vários fardos aí de latinhas, o fardo que está vazio. Se vazou, por exemplo, através da termografia, ele consegue ver a diferença de temperatura, aquele vazou líquido, e aquele a máquina já descarta já. Né? Entendi. Então, é muito interessante. O uso da termografia hoje está cada vez mais abrangente, né? E nós temos diferentes modelos de câmeras, dependendo de cada necessidade de aplicação do cliente. Agora, o que eu gostaria até de falar é que 3 pilares importantes para definir a compra de uma câmera termográfica. O primeiro é o foco, tá? E quando a gente fala de foco, nós temos o foco fixo, câmera de foco fixo, câmera de foco manual e a câmera de foco automático. Então, quando você está utilizando a câmera de foco fixo, você, para se distanciar ou para conseguir alterar o foco, você precisa se movimentar. Então, vai depender se no local que você está fazendo a análise, se você vai ter espaço para isso. Né? Quando a gente fala da câmera de foco manual, tem um operador ali, depende do operador fazer o foco. Então, se aquela câmera, se é o mesmo operador que está operando, ele vai pegar a prática tal, e vai conseguir aí, através da definição, conseguir um foco melhor. Já a câmera de foco automático, a câmera faz o foco para você. Então, dependendo da distância, dependendo do operador, a câmera se ajusta o foco automático. E o foco é uma coisa muito importante, porque a hora que você faz a análise térmica e tira a imagem térmica, se você tirou ela com um foco desfocado, não tão bom, você não vai conseguir tratar direito essa imagem e ver todas as análises disso no software. Então, é muito importante fazer a imagem com foco melhor possível, o foco ok, para que a hora que você descarrega aí no software, você brinque e faz... No software você faz um monte de coisa, um monte de análise aí no software, né? Então, o foco automático é muito interessante por causa disso. Outro pilar interessante é a resolução, né? Falando de foco, agora é a resolução. A resolução, quanto maior a resolução, talvez menor o tamanho do objeto que você pode identificar, fazer análise, e a distância também, tá? Então, por exemplo, se você precisa de uma câmera para fazer uma análise de uma linha de transmissão, por exemplo, nós temos câmeras para isso. Para um quadro elétrico, onde você pode chegar mais próximo, é um outro tipo de câmera, ok? E também a faixa de temperatura, né? Conforme você vai, dependendo do quanto de temperatura que você, a faixa de temperatura que você vai medir, existe uma câmera para isso, né? Então, por exemplo, aí aqui nós temos diversos modelos, não estamos mostrando todos os modelos aqui, mas estamos mostrando, por exemplo, a PTI 120, já é uma câmera aí que você já começa a conseguir fazer uma termografia profissional, ela é uma câmera que você mede até 150 graus, tá? Já tem uma resolução interessante para você fazer análise de quadro elétrico, por exemplo,
né? Ela é uma câmera de foco fixo, é uma câmera portátil, com menor custo. Então, se você tem uma equipe com vários profissionais e precisa cada um ter a sua câmera, essa é uma câmera aí indicada aí para várias pessoas da equipe ter, né? Se você precisa de uma câmera que precisa de um pouco mais de resolução e que uma faixa de temperatura maior, aí nós já temos a TIS 60+, mas é uma câmera de foco fixo também. E aí, quando a gente vai para a câmera TI 300+, ela já começa a ser o que? Câmeras que aceitam lentes. Você pode colocar lentes externas nela para fazer análise numa distância maior, já com foco automático, câmera para até 650 graus, né? E com uma resolução maior também. E aí, quando você passa para 401 Pro, você observa aí no slide que a resolução só vai aumentando, né? Então, é uma câmera que você vai ver o objeto mais distante, objeto menor, uma qualidade de imagem até melhor, né? Então, todas essas câmeras salvam, geram relatórios, geram para você entregar para o seu cliente ou para você deixar isso salvo, etc. Então, mas é importante, Márcio, é importante, Renan, a gente sempre ressaltar os três, na hora de comprar definir uma câmera, os três pilares: foco, resolução e temperatura. Aí vai ter vários outros recursos, vai ter gravação de som, etc, tal, mas o recado é, sempre vamos repetir, porque é muito importante isso: foco, resolução e faixa de temperatura, ok? Perfeito. Nossa, foi uma aula fantástica aqui dos equipamentos que existem disponíveis, né? E aproveitando, né, que nós estamos falando de manutenção preditiva, existe um outro método além da termografia que muitas empresas utilizam no dia a dia, né? Que seria a vibração, certo? E você poderia esclarecer um pouco para a gente, né, com tua bagagem aí de Fluke, como que seria esse trabalho? Sim, vamos lá. Correto. A análise de vibração, podemos dizer que ela é a melhor análise para ser feita em equipamentos rotativos, né? Você pode utilizar também uma câmera termográfica para fazer análise no motor, por exemplo, no motor. Porém, ela vai ver temperatura. E conforme eu falei ali, quando o nosso filho, por exemplo, está doente, a primeira coisa que a gente mede é temperatura se ele está com febre. Se ele está com febre, já está com alguma infecção. Então, na hora que a termografia identifica a falha no motor, por exemplo, o problema pode ser que esteja um pouco mais avançado já. E aí pode ser que o prejuízo seja maior, já passou aí a fase aí de fazer o melhor diagnóstico aí, ter a melhor performance, já está perdendo performance aquele motor, por exemplo. Também existe um método, por exemplo, de consertar no momento da falha, que também o prejuízo aí pode ser maior, pode dar uma parada instantânea, parar a produção, etc. Tal. Então, a vibração, ela é muito interessante aí, é bem indicada aí nos equipamentos rotativos, porque ela consegue enxergar, identificar uma possível falha em um momento ainda que está bem no início. E é possível você programar uma parada, fazer uma manutenção adequada aí naquele equipamento, naquele motor, por exemplo. Né? É a análise de vibração, ok? Entendi. E Sim. existem as 4 causas mais comuns, né, quando a gente fala de vibração, certo? Sim, 90% das falhas que acontecem, nós estamos falando aí de folga, falha no rolamento, alinhamento e desbalanceamento. Essas são as 4 falhas mais comuns, isso aqui representa 90% aí de problema aí nos motores. Perfeito. E quando isso acontece, normalmente a gente tem isso tudo que você comentou sobre a termografia, a gente tem um exemplo aqui nesse slide, né, mostrando que já existe falhas nos motores que foi pegos com termografia. Então, quando você faz uma análise de vibração, você faz exatamente para evitar esse tipo de problema, certo? Justamente, você se antecipa e muitas vezes você descobre a falha você começa a identificar a falha lá no início. Aí você consegue programar uma parada, fazer um reparo, e aí não perder a performance daquele equipamento. Muito bom. E nós falamos do seu termovisor, você deu uma aula para a gente dos produtos que a Fluke tem para auxiliar todo o departamento de manutenção com termografia.
E quando a gente fala de vibração, né? Eu sei que a Fluke tem uns equipamentos fantásticos, né? E você poderia também, aproveitando o gancho aí que nós estamos falando de vibração, dar a tua opinião sobre os produtos da Fluke? Nós temos dois equipamentos bastante interessantes para essa parte de mecânica, né, para fazer análise de vibração. Um que a gente chama que é o enfermeiro, que é o enfermeiro, né? É aquele equipamento para fazer a triagem dos seus motores, por exemplo, que é o Fluke 805. O Fluke 805, ele é aquele equipamento para você criar uma rotina, criar uma rota de análise de vibração, né? E você vai fazendo essas análises aí periodicamente, e ele vai salvando, vai gerando histórico, vai gerando tendências, e aí você consegue fazer o monitoramento daqueles seus motores, né? E aí, quando você identifica que um está passando, está chegando no limite, tá uma vibração acima do desejado, né? Aí você pode separar esse e depois fazer uma análise de vibração aí mais aprofunda nesse equipamento e até planejar uma manutenção. O interessante do Fluke 805 é que ele tem uma característica muito bacana, que você precisa fazer uma pressão nele, em alguns pontos do motor, para que ele faça a leitura. E as pessoas são diferentes. Tem pessoas mais fortes, tem pessoas mais fracas, tem pessoas que estão mais animadas naquele dia, que tomou um café da manhã melhor, ó, teve um almoço melhor, né? E faz uma pressão diferente da outra. Então, se vocês observarem no slide, aí embaixo, aí tem um LEDzinho verde na parte inferior. Então, ele só vai captar a medição na hora que acende esse LED verde. Então, mesmo que é feito de um ângulo errado, ou uma forma errada, uma pressão menos ou mais, ele não captura a leitura. Então, isso faz com que as leituras sejam o mais preciso possível, independente de quem está fazendo essa medição. Perfeito. Eu coloquei um vídeo aqui para poder apresentar um pouco sobre a configuração desse equipamento. Posso apresentar para eles ou passa? Muito bom, é bem interessante. Se puder passar esse vídeo aí, seria bem legal o pessoal ver ele em funcionamento. Legal, legal. Vou apresentar ele aqui então para a gente. Fluke redefines vibration screening with the Fluke 805 vibration meter. Easy, reliable, and foolproof. Setup. You can always take a quick measurement on the go, but we recommend you first set up a machine ID. The setup only needs to be done once, and it helps you to store and trend your measurements and view severity levels. For this demonstration, measurements are taken on a horizontal pump. When the horizontal pump is selected, the Fluke 805 will compare the measurements taken to a database of 37 machine categories. The drivetrain's motor is identified by the driven component. So even when taking a measurement on the motor, you should identify the location of the driven component. Next, we enter RPM range. Then we enter the machine name. Measure. Hold the meter perpendicular to the test surface, as close to the bearings as possible. Use the tool only as specified and comply with all safety codes and use personal protective equipment. Press the sensor tip onto the solid metal surface until the green LED comes on. If you don't press hard enough or release too soon, a red LED will tell you that the test has failed. Within seconds, crest factor plus, overall vibration, and temperature readings will be displayed. Save, screen, and trend. The severity scales give a better understanding of what actions, if any, need to be taken. Good. No repair action is recommended. Satisfactory, no immediate repair action is required. Increase the frequency of measurements and monitor the condition of the machine. Unsatisfactory. Have a vibration technician conduct more advanced testing at the earliest opportunity. Consider taking maintenance action during the next planned downtime or maintenance period. Unacceptable.
Have a vibration technician conduct more advanced testing as soon as possible. Consider immediate shutdown of the machine to make repairs and prevent failure. You can save, store, and trend your measurements using the Excel template. The 805 can store up to 3,500 measurements. The Excel template will allow you to compare your results to ISO standards. The 805 has an external sensor connection at the bottom. Any standard ICP type single channel accelerometer connected with a sub-miniature version B connection will work with the 805. The 805 also has an audio jack for headphones. Forget the pen. Think meter instead. For more information, visit fluke.com/thinkmeter. Muito bom, muito bom. Gostaria de informar que esses vídeos da Fluke estão no YouTube, no canal da Fluke. A Leder e a Interenge também postam direto vídeos sobre essas soluções. Então, quem quiser seguir os nossos canais no YouTube, fiquem à vontade, porque esses vídeos vão sempre estar postados no nosso canal. Então, pelo que eu entendi aqui, Pastre, nós temos o Fluke 805 FC como enfermeiro, ele faz toda a triagem, né? E nós temos um segundo produto, que é o Fluke 810, que já seria o médico, correto? Ele já seria correto, seria um médico especialista, que daí ele vai fazer a análise daqueles 90% que acontece daquelas 4 coisinhas lá que nós falamos. Vamos lá, se a gente lembra: folga, desbalanceamento, rolamento e alinhamento. Então ele vai fazer a hora que você separou ali, usou o 805, fez a triagem, aí você utiliza, porque muitas vezes nas empresas ocorre de ter os especialistas de análise de vibração, né? E aí sim, esses caras são os especialistas, etc., e realmente conhecem muito. Porém, ser um analista de vibração demora anos. Realmente uma formação aí interessante. Então, é um equipamento que pode estar ajudando aí esses especialistas aí em vibração, né? Nessas 4 principais aí, falhas aí que acontecem aí nos 80% e 90% aí dos problemas. O Fluke 810 caberia a gente fazer um webinar só sobre ele, tá? Mas aí, então, caso alguém tenha um interesse em conhecer um pouco mais sobre o 810, deixa uma mensagem aí no chat aí que a gente pode fazer uma reunião virtual pelo Teams para apresentar o Fluke 810. Perfeito, muito bom, muito obrigado pela tua mais uma aula aí, né, sobre os produtos. Então nós falamos sobre termografia e sobre vibração, né? Então nós entendemos o quê? Que a manutenção preditiva, ela visa reduzir custos dentro da empresa, certo? E a Fluke, ela sempre lança produtos exatamente com esse fim. E nós temos um lançamento de um outro produto que é muito interessante, que é o Fluke i900. Que a intenção desse cara é detectar vazamento de ar comprimido, né? Só que ele não detecta apenas pelo som, ele mostra isso de forma visual. Ele possui aí 64 microfones na traseira dele, junto com uma câmera. Então, dentro daquela imagem, se você possui 3, 4, 5 pontos de vazamentos no mesma área, esse cara conseguiria trazer isso para você, tá? E eu tenho aqui alguns exemplos, né, para mostrar. Ele não pega apenas vazamento de ar comprimido, todo aquele material que possa trabalhar de forma comprimida, tanto outros gases, né? Esse equipamento conseguiria pegar, porque ele detecta exatamente o ruído daquele vazamento. Então, se você trabalha com CO2, com GNV, e você tem problemas de vazamento, esse equipamento ajudaria a detectar esses pontos de vazamento. Então, nós temos aqui um exemplo de um vazamento de GNV, né? Como vocês podem ver, de forma visual. Nós temos uma detecção à distância, então esse equipamento consegue trabalhar 10, 20 metros aí de detecção, dependendo muito do ambiente que você está medindo. Essa imagem é possível ver que existem escadas, né? Então, é uma distância acima de 20 metros aí que nós estamos pegando. É um vazamento de ar comprimido, e exatamente esse ar comprimido é aquele que nós estávamos detectando à distância. Quando eu cheguei perto dessa detecção, é possível ver que existe um problema ali no sistema de ar comprimido da empresa, tá? Então, são pontos que você vai ajustando no lateral do equipamento, você ajusta a frequência que você quer detectar. Abaixo de 20 kHz é onde a detecção do ser humano consegue ouvir. Acima disso, já fica inaudível para a gente, certo, Pastor? E a gente só
vai atrás, geralmente, aí de 35 a 45 kHz, que é a frequência onde está a pressão. Tá o vazamento do ar comprimido ou do gás, tá pressurizado e é onde ele está vindo esse ruído aí. E também a gente não quer todo... Lembrando-se que a hora que vai fazer a análise, a fábrica está operando, né? A linha de produção está acontecendo. Então tem os ruídos da fábrica, né? E isso a gente não... Isso dificulta muito fazer a análise do vazamento, né? É até interessante que muitas vezes, eu já fiz muitas visitas e apresentações, demonstrações do equipamento, que, tipo assim, o pessoal fica até com o ouvido treinado, já que quando a fábrica dá aquela parada, tem um vazamento ali, tem um vazamento ali, mas nem sempre é possível e fábrica parada é perda de dinheiro, né? E o vazamento sempre vai estar acontecendo em lugares diferentes, é que arruma um, acontece outro. Então, essa é uma maneira muito rápida, fácil e precisa de realmente localizar aí onde está acontecendo esse vazamento aí através do som, né? Perfeito. É assim, quando a gente escuta o ruído é porque eu penso dessa maneira, que aquele ruído já está ali há muito tempo, né? O difícil é encontrar aquele vazamento que você ainda não escuta ele, que está começando, que é onde exatamente esse equipamento consegue ajudar as empresas a detectar, tanto em área externa, às vezes você tem uma tubulação passando pelo ambiente externo, tem ruído de caminhão passando, tratores, carros, veículos, você acaba não conseguindo ouvir. Esse cara consegue pegar. Áreas de difícil acesso, você comentou, dentro da linha de produção, motores trifásicos trabalhando ali, maquinário trabalhando, a gente não consegue saber exatamente onde que existe um vazamento. Então, esse equipamento você consegue ajustar o nível de detecção que você quer e você elimina aquele ruído ambiente e foca apenas no vazamento que você pretende detectar. E ele vai mostrar que existe acima de 45 kHz, por exemplo, onde está detectando ali um ponto de difícil acesso, que você jamais imaginaria que existisse ali um vazamento já comprimido, né? É interessante dizer que ele não é só ar comprimido que ele localiza, tá? Ele identifica. Gases também. Então, CO2, hidrogênio, nitrogênio, tudo que seja pressurizado, como que através do som, né? Que esteja pressurizado que faz um som, ele identifica. E além da economia, que você vai ter algum gasto, por exemplo, que pode ser mais caro, ou então prejudicial à saúde também, ele trabalhando muito na economia da energia elétrica, tá? Porque fazendo uma localização desses vazamentos do ar comprimido, por exemplo, você melhora a performance da sua linha, precisa-se de menos compressor, consequentemente, reduz aí o custo da sua energia elétrica. Perfeito, perfeito. E isso não apenas para fábricas que já estão instaladas há muito tempo, né? Linhas novas também, muitas vezes existe pontos que foram mal apertados, mal instalados, que como a gente não consegue ouvir ou não tem nada para certificar, né? Pode ser que exista um pequeno vazamento. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Uma linha nova que está rodando e existiu ali, isso aqui eu peguei em campo, né? Um pequeno vazamento. Então a empresa consegue fazer esse ajuste rapidamente para evitar que durante o ano inteiro aí ela não tenha prejuízos com o compressor trabalhando para jogar ar comprimido fora, né? Isso a gente falando de ar comprimido, igual você comentou. Lógico, um CO2, um GNV, gases de outros tipos, muitas vezes são mais caros do que o ar comprimido em si. Então ele acaba gerando um custo muito maior para a empresa manter, manter esses gases comprimidos, né? E o que é legal? Esse equipamento, ele possui, a nova atualização dele, né? Uma forma de você calcular o custo do que aquele vazamento está trazendo para você. Então, ele te dá uma escala e te dá uma distância. E dentro do site da Fluke existe uma calculadora que você coloca os dados do motor, da pressão e tudo mais, junto com essas informações que você está medindo. E você consegue ter uma ideia ali de quanto a empresa está gastando por ano, né, ou por mês, com os vazamentos que existem no campo, tá? Existe um estudo aí, certo, Márcio? Um estudo que mostra pra gente o quanto que você gasta de ar comprimido com um furo de 3 milímetros. Isso, hoje existe um estudo, né, que fala que as empresas geralmente perdem de 25% a 30% de energia que elas estão utilizando para gerar ar comprimido, de 25% a 30% está sendo desperdiçado por causa de vazamentos na linha, né?
Entendi. E quando você trabalha, adquire um equipamento desse, em um ano facilmente se paga o investimento. Então, é um equipamento para utilizar no dia a dia, que a Fluke, no meu pensamento, acertou e muito nesse lançamento. Então, quem quiser conhecer mais sobre o produto, nós temos esse produto para demonstração, tanto via web, né, ou quando essa pandemia acabar, a gente pode estar marcando uma visita em campo, né, ou de uma forma mais controlada. E é isso aí. Mais algum comentário sobre esse equipamento, Bassa? Comentário que é um equipamento que chegou no ano passado, né? Já está sendo muito bem aceito pelos clientes. Tem um bom volume de vendas. Os clientes têm utilizado e têm gostado bastante. Bem interessante mesmo. Legal, bacana. Bom, gente, já que a gente está falando aí sobre Fluke, né? A gente não pode esquecer de falar do Fluke Connect. O Fluke Connect, nós vamos fazer um webinar específico para essa linha, mas eu tenho certeza que vale a pena a gente comentar um pouco sobre ela. Ô, Márcio, você com a tua bagagem, eu tenho certeza que você conhece bastante dessa tecnologia. Poderia dar uma palhinha para a gente do que seria o Fluke Connect? O spoiler aí do nosso próximo webinar? Claro, Renan. Essa tecnologia, né, ela permite que o usuário faça o upload, né, das medições feitas, sendo elas a temperatura, a vibração, a corrente, tensão, entre outras, para uma nuvem, né? Então, com isso, ele pode gerenciar as alterações e tomar as devidas ações, de acordo com o histórico medido. Também existe o aplicativo de forma gratuita no Play Store para os Androids e no App Store para os iPhones, né, chamado Fluke Connect. Iremos montar um webinar, né, mais para frente sobre essa tecnologia nos próximos meses. E enviaremos o convite para vocês. Legal. Ô, Márcio, obrigado, cara, pela tua explicação. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Fluke Connect, fiquem ligados aí que nosso departamento de marketing vai compartilhar com vocês o convite, tá? E para fechar aí o nosso bate-papo, né, de Fluke, dessas tecnologias, eu gostaria, existem bastante acessórios disponíveis, né, para quem já utiliza os equipamentos como multímetro, alicate em perímetro, né? E o que mais a gente pode estar levando para as empresas que já utilizam esses equipamentos? É importante, eu quero também falar com relação à segurança, né, sobre as pontas de prova dos multímetros. Aí você compra um multímetro categoria 3, categoria 4, etc. Tal. Então é sempre importante, quando vai repor as pontas de prova, ela também esteja na mesma categoria. Tá? Um outro acessório muito interessante, que o pessoal gosta bastante, é o Fluke T-Pack. Como vocês podem ver na foto aí, ele é magnético, você pode deixar pendurado, aí você fica com as duas mãos livres. Isso na hora, no dia a dia, é bem interessante. Tá? E sobre também a Fluke lançou recentemente as ferramentas isoladas. Não sei se o pessoal conhece já, recebeu informação. Então, as ferramentas isoladas VDE 1000 volts, né? Aí nós temos a chave Phillips, a de fênix, alicate de corte, alicate de bico, alicate universal. E são ferramentas aí com garantia vitalícia. E está sendo bem elogiadas, que a gente tem gostado bastante, porque o acabamento dela, ela, na hora que você vai fazer mexer no burner lá, apertando no burner, não fica batendo. Então não se rompe aqui aquela parte da chave de fenda. Ou o pessoal acaba tirando, na verdade, acaba até cortando, né? Então as ferramentas isoladas da Fluke também estão disponíveis e vale a pena aí conhecer. Muito legal. E também é importante, né, igual você comentou das pontas de provas, né, a questão da categoria de segurança, né, normalmente a empresa utiliza um multímetro Fluke e é importante manter a categoria de segurança usando a ponta de prova Fluke, certo? Correto. Tá, muito bom. E, bom, gente, obrigado, Passo, obrigado, Márcio, pelo bate-papo com vocês, né? Concluindo aqui, a Fluke possui o maior portfólio de equipamentos de medição do campo, termovisores, alicate amperímetros, multímetros, tudo que vocês precisarem conhecer ou tiverem dúvidas, a LED, a Interenge, a Fluke está à disposição de vocês. Nós estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses equipamentos. E eu abro aqui para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, puder ler o chat aí e a gente está esclarecendo. Ou se caso não tenha dúvida agora e queira entrar em contato futuramente com a gente também, estamos abertos a conversar aí. Ô, Renan,
O Rafael Henrique, ele está dizendo que gostaria de receber o material do instrumento, né, para verificar o vazamento de gases. Então, Rafael, vamos encaminhar para você aí mais informações também sobre esse equipamento. Nosso site você também consegue enxergar bastante informação. Mas tudo que a gente tiver de material, Renan, mandar para o Rafael Henrique, ok? Tá bom, mando para ele. O e-mail dele deve estar registrado. Se ele puder colocar também para a gente aí, a gente encaminha para ele. Também o Janderson aqui está perguntando sobre análise de redes elétricas, né? Uhum. Janderson, nós temos equipamentos específicos para análise de redes elétricas, análise de qualidade de energia também, né? Hoje não foi o foco desse webinar, até devido como é a reação webinar, então vamos ficar muito tempo também, precisa ser um negócio mais dinâmico, mas a gente pode também a gente tem outros webinars para ser feito e aí fazer um específico sobre análise de redes elétricas. Eu acredito que também, o Pastre, o i900 ele consegue pegar ruídos de redes elétricas, se você tiver algum problema com o efeito corona, certo? Tem a questão do efeito corona, tá? Uhum. Não sei se foi bem essa a questão, mas a gente vamos no próximo webinar abordar mais esse assunto aí de análise de redes, qualidade de energia, etc. Tal. Legal, bacana. Tá? E Renan, também tem uma pergunta dizendo com relação aos equipamentos, né? Quando é fornecido, por exemplo, um i900, como que é a questão do treinamento desse produto? Quando a gente faz essa distribuição, né, para qualquer cliente, a gente costuma fazer uma entrega técnica, né, no caso, tanto eu, o Renan, tanto o Márcio, ou até mesmo o Pastre, né, o Pastre está sempre dando apoio para a gente, mas eu, o Renan e o Márcio, nós somos treinados pela Fluke para poder dar essa entrega técnica para os clientes. Então, se você adquirir um termovisor, vamos dizer que você está comprando uma Ferrari, então a gente vai ensinar vocês a andar 300 km por hora. Essa que é a ideia. A gente não é apenas uma empresa de venda, nós somos uma empresa parceira para deixar todo mundo bem afiadinho em relação às tecnologias que a Fluke tem disponível e as aquisições que vocês estão fazendo. Certo, Pastre? Tá ok. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, Bom, Renan, muito obrigado pela oportunidade novamente. Quero agradecer a todos que estão participando também, pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, maiores informações, encaminham para a gente por e-mail. E ficam atentos aí. Em breve a gente vai lançar aí o nosso novo webinar, o conteúdo do nosso novo webinar. Como a Fluke tem diversas soluções, nós temos a parte de análise de qualidade de energia, termografia, vibração, a parte de termômetro, análise de bateria, equipamento para teste de fibra ótica, Fluke Networks, a calibração de processo. Vai ter um webinar só sobre equipamentos para calibração de processo, calibração de elétrica, calibração de temperatura. Bom, enfim, calibração de pressão. Então, como nós temos bastante assunto, nós estamos vamos iniciar algumas séries de webinars, sempre mais ou menos nesse horário, com esse tempo também, para não ficar muito maçante, né? Então, agradecemos aí a oportunidade, a presença de vocês. Estamos aí, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, procure a gente, estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Pastre. A gente fica à disposição de vocês. Obrigado a todos aí.